Vamos lá, galera, beleza? Vamos detonar aí, continuar com o nosso trabalho. Vamos lá. Galera, olha só. Na aula passada, eu falei com vocês das adversativas. Agora eu quero falar aqui, ó. O que eu coloquei aqui? Orações contrastivas / opositivas. Otton Garcia, ele usa, grande autor do clássico Comunicação em Prosa Moderna, ele usa esse nome, contrastivas ou positivas. O que são orações contrastivas ou positivas? São orações, olha aqui para mim, que dão a ideia de contraste, oposição. No final da aula passada eu apresentei uma dessas para vocês, que foram as adversativas. As adversativas, né, vocês estão lembrados? Dão a ideia de contraste, oposição, quebra de expectativa ou até ressalva. Então, as adversativas, eu já apresentei para vocês. Só que existe uma oração que tem o mesmo papel no texto das adversativas de oposição, contraste, que é a concessiva. Só que a concessiva é uma oração subordinada adverbial. As adversativas são concessivas, elas possuem o mesmo papel. Vamos aqui, olha só. Olha só, vamos pegar esse primeiro período. O arrependimento previne verbo a reincidência, mas não repara o feito. Né? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. O arrependimento previne a reincidência. Oração 1. Mas não repara o feito. Oração 2. Você lembra, ó? O arrependimento previne a reincidência. É algo positivo, mas não vai reparar o feito. Né? Algo de negativo. Então nós temos uma quebra de expectativa aqui. Então essa oração é uma oração subordinada. Coordenada, estudamos no final da aula passada, sindética, porque tem o mas, adversativa, nós temos aí o contraste, a oposição. Essa aqui, OCA, oração coordenada assindética. O que eu falei das adversativas? Olha, as adversativas, verbo empregado no modo indicativo. O que é indicativo? A gente vai estudar isso em verbo. É quando dá a ideia de algo certo, no campo da certeza, da convicção. Essas são... isso é o indicativo. O subjuntivo dá a ideia de algo incerto, de possibilidade, dá a ideia de incerto, de possibilidade, tá? Então, as orações concessivas desenvolvidas, o que é uma oração desenvolvida? Só nas desenvolvidas. É quando a oração tiver uma conjunção, tá? O verbo é no subjuntivo. Então, olha só essa aqui. Vamos lá, olha só. A primeira, ó, quando eu digo, mas não repara, é algo certo. Esse verbo está no indicativo, trabalha com algo certo. Agora, quando eu digo assim, embora não repare o feito, o arrependimento previne a reincidência. Preste atenção, por favor. Embora não repare o feito. Oração 1. O arrependimento não previne a reincidência. Oração 2. Eu falo assim, o arrependimento previne. Ele previne, embora não repare. Continua a ideia de contraste, de oposição, igual a de cima. Só que essa oração vai ser chamada de oração subordinada, adverbial, concessiva. Qual a diferença para a de cima? Se você pegar repare, isso é presente do subjuntivo, isso é subjuntivo. Ó, quando eu falo assim, espero que ele repare, é certeza que ele vai reparar? Não. Então olhe para mim. A diferença básica dessas duas, você pode colocar adverbial concessiva e a adversativa. As duas dão essa ideia de contraste, de oposição. Por isso que eu chamei de orações contrastivas ou orações opositivas, né?
Por isso que eu chamei. A diferença delas é a seguinte: quando tiver conjunção, ou seja, for desenvolvida, o verbo aqui é usado no subjuntivo. Na adversativa, o verbo é usado no indicativo. No indicativo. Então, galera, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu poderia substituir. Deixa eu só pegar um detalhe aqui com vocês. Só um minutinho. Deixa eu só procurar um negocinho aqui. Questões de prova, só estou procurando aqui. Ficou bem longe, mas dá para a gente trabalhar. Olha só. Tem uma coisa que cai muito em concurso, que são as conjunções. Eu fiz aqui no final do material, né, de coordenada, eu fiz aqui, ó. Conjunções subordinativas, que são as conjunções das orações adverbiais, tá? E as conjunções coordenativas, das orações coordenadas. Nós vamos começar aqui brincando, nós estamos trabalhando com a concessiva lá. O embora é concessivo? Sim. Esse conquanto, gente, é concessivo? Sim. Bem que, se bem que, posto que é concessivo também. Então eu quero dizer para vocês, depois em casa, aí você vai parar, vai olhar essas conjunções, né? Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá rapidinho, juntinhos para a gente detonar. Deixa eu pegar com vocês aqui. Então, eu posso, acabei de mostrar para vocês, que o conquanto pode substituir o embora aqui. E o posto que também. O posto que, né? Então eu posso falar assim, ó galera, olha para cá. Conquanto não repare o feito, o arrependimento previne a reincidência. Posto que não repare também. Então, eu quero dizer o seguinte, algumas conjunções nós usamos pouco no nosso dia a dia, sobretudo no português moderno. Então, se a gente faz, quando cai numa prova, manda tirar esse embora e colocar conquanto, muitos candidatos acharão feio e vão marcar errado. E vão errar, porque cabe. Então, algumas conjunções eu falo para os meus alunos memorizarem. Memorizarem mesmo. Eu não tenho preconceito com essa palavra não, viu? Memorizar mesmo. Então, aprenda algo comigo aqui. O embora tem valor de conquanto. Conquanto tem valor de embora. O posto que tem valor de embora. Porque o embora você mata pela leitura, pelo ouvido. O conquanto não. Então memorize aí. Conquanto é igual a embora. Posto que é igual a embora. Eu vou mostrar depois para vocês que é muito comum as pessoas usarem um posto que como causal. O pessoal do direito gosta muito, mas o posto que é concessivo. Tá bom, galera? O posto que é concessivo. Então fique esperto com isso aí. Beleza, meus amores? Legal mesmo? Então memorize, posto que, conquanto, valor de embora, né? Então fique esperto. Agora olha só. Apesar do esforço, nada conseguiu. Gente, a pessoa, ó, esforço é algo positivo. Não conseguir é negativo. Nós temos aqui um contraste. Só que aqui não tem verbo nessa expressão. Então nós vamos chamar de adjunto adverbial de concessão. O apesar de, gente, apesar do esforço, nós temos aí o apesar de. Isso não é conjunção, é uma locução prepositiva. Mas o apesar de, já memorize, ele é concessivo. Mas eu quero, olhe para mim, que você entenda aqui a ideia de concessão que existe. Esforço é algo positivo. Não conseguir é algo negativo. Se uma pessoa esforçou, você espera que ela consiga. Mas aqui ela não conseguiu. Nós temos aqui uma concessão, né? Nós temos aqui uma concessão, tá? Então, apesar de, Cleiton, é uma concessão. Tudo bem, galera? Tudo certo mesmo, Elite? Estão me entendendo, hein? Beleza. Então, quem tem valor de apesar de, eu quero que você anote, que às vezes cai em prova. A despeito do esforço,
malgrado, olha, gente. A gente não ouve mais isso, mas se cair em prova, você fica esperto. Malgrado é valor de apesar de. Então eu posso falar, malgrado o esforço, nada conseguiu. Eu posso falar também a locução conjuntiva em que pese. Ai, que coisa chata, professor. Mas é certo, em que pese o esforço, nada conseguiu. Não obstante. O não obstante, eu quero chamar muita atenção, que ele cai muito em prova. O não obstante, eu sempre digo para os meus alunos isso aqui. O não obstante é um coringa, tá? É um coringa. Ele é originalmente, olha para mim, o não obstante adversativo, mas ele pode ser usado também em estruturas concessivas. Então, o não obstante, a gente não precisa mudar o modo verbal, tá bom? Ele é coringa, o não obstante. Ele pode tanto ser utilizado em estruturas adversativas, quanto em estruturas concessivas. Vocês estão me entendendo, Elite? Legal? Então, não obstante, é um coringa. E tem uma outra que é pouquíssimo utilizado, mas vale a pena você registrar, sem embargo de. Nosso curso aqui é profundo. Sem embargo do esforço, né? Também é concessivo, tá? Então, galera, só que aqui agora não pede verbo no subjuntivo, por quê? Não tem nem oração, cara. Isso aqui é período simples, é uma adjunta adverbial de concessão. Mas memorize, malgrado é valor de apesar de, em que pese, valor de apesar de, não obstante a coringa, não vai caber só aqui, o não obstante cabe também em estrutura oracional, cabe nas adversativas quanto nas concessivas. Vocês estão me entendendo? De verdade? Beleza, galera? Eu quero você arrebentando nisso aí, tá? Eu quero você arrebentando nisso aí. Tudo bem? Legal? Beleza, professor. Estou começando a entender, então fique esperto. Tudo bem? Tanto é, não existe oração adverbial concessiva? Então existe adjunta adverbial de concessão. Não existe oração adverbial temporal? Porque existe adjunta adverbial de tempo. Tem um período simples, tem um composto compatível. Tudo bem, galera? Vamos continuar. Ó, Machado de Assis, só para você ver um exemplo. Só para a gente mostrar um exemplo. Ó. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde Iliso às ribas africanas, sem embargo das ruínas, ou seja, apesar das ruínas. Sem embargo das ruínas, Machado de Assis, ó. Apesar das ruínas e dos tempos, isso é valor de apesar de, tá? Só para te mostrar uma aplicação. Mas no português moderno, nós veremos pouco isso. Olha para mim. No português moderno, nós veremos pouco isso. Pouco. Mas, em textos literários é mais comum. Bem mais comum, né? Ah, professor, mas texto literário não cai tanto em prova. Vou te dar exemplo. A última prova que nós tivemos do Banco Central, o pessoal está esperando aí, né? Banco Central de novo, a última foi em 2013. Caiu toda a prova do Banco Central, tanto de analista quanto técnico, a prova foi em cima de Machado de Assis e Clarice Lispector, textos bem mais eruditos. Então a gente tem que estar preparado para tudo, beleza? Você que está preparando para a polícia, você que está preparando para tribunais, meu irmão, tem que fechar, beleza? Vamos lá. Vamos detonar. Aplicação. Só para aplicar isso aqui, só um itemzinho, acho que é de 2016 esse item. O emprego do modo subjuntivo é o modo que dá a ideia de possibilidade, tá, meus amores? Subjuntivo na forma verbal conste. Depende sintaticamente da presença do embora. Embora é concessivo? Sim. Né? Então ele fala assim, ó. Embora a fiscalização de contas conste de registros, que eu conste, que ele conste, consta é indicativo, conste é possibilidade, conste é possibilidade. Né? Então, galera, embora conste, tá? Embora conste. Aqui o verbo está no modo subjuntivo, conste. Tudo bem? Tudo certo mesmo, meus amores? Tudo certo?
Beleza, professor. Então, as concessivas desenvolvidas pedem um verbo no subjuntivo mesmo. É uma exigência da estrutura sintática, tá? Tanto é que eu falei aqui para vocês, ó, as concessivas desenvolvidas, verbo no subjuntivo. Desenvolvida é quando tem a conjunção. Vocês já aprenderam isso comigo, não é reduzida. Né? Pedem um verbo no modo subjuntivo. Então é um item muito teórico, fácil para você que aprendeu aqui comigo. O cara que nunca viu isso vai ficar doidão? Vai. O emprego do modo subjuntivo na forma verbal conste depende sintaticamente da presença da conjunção embora, certo? Você nunca mais vai errar isso, tá? Agora, antes de fazermos questões, olha para mim aqui, pode olhar aqui, para o gato bebendo água. Antes de fazermos questões, agora eu vou fazer outra comparação. Eu comparei o quê? As adversativas, que são coordenadas, com as concessivas. Foi ou não foi? E você vai dar uma olhada nas conjunções em casa, viu? Com quanto? Lembra do embora, posto que, lembra do embora, são concessivos. Agora nós vamos trabalhar, fazer a comparação, olha aqui para mim no quadro, fica melhor. Das adverbiais causais, que são parecidas com as coordenadas sindéticas explicativas. Professor, sabe qual é o seu problema? Que você mistura matéria. Isso não é problema não, gente. Nas provas caem tudo misturado. Esse negócio de estudar separado, você estudou a vida inteira separado, né? Os que estudaram, não adiantou. Então a gente tem que misturar. Se são parecidos, eu tenho que misturar e mostrar a diferença para você que está aí. Beleza? Legal? Eu quero que você arrebente nisso aí, meu irmão. Beleza? Vamos juntos? Vamos lá? Não fui à festa do seu aniversário, porque não me convidaram. Olha só. Marca texto. Não fui à festa, porque não me convidaram. Olha só. Duas orações, nós temos o porquê. É ou não é? Porque é uma conjunção. Gente, que oração é essa que introduz o porquê? Eu vou te mostrar algo do porquê. A gente vai ter que ir lá na frente, tenha paciência, que está bem lá na frente. Deveria ter colocado mais próximo, mas não coloquei. Erro meu, tá? Tenha paciência. As causais. Você sabia que o porquê pode introduzir uma conjunção causal, né? Que é adverbial. Mas o porquê também pode introduzir uma explicativa. Professor, como é que eu vou fazer, meu bebê? Como é que eu vou diferenciar? Vamos voltar lá? Então, olha para mim. O porquê pode introduzir uma oração adverbial causal ou uma coordenada sintética explicativa. Eu vou dar a diferença. A diferença não é de cair em provas de concursos públicos. Contudo, essa diferença é necessário ser estabelecida. Vou mostrar por quê. Vamos lá. Então, olha só. Ó, não fui à festa do seu aniversário, porque não me convidaram. Então, o que nós temos aqui? Existe uma relação de causa e efeito. Causa. Não me convidaram. Qual é a consequência? Não fui à festa. Tem uma razão, existe um motivo para eu não ter ido à festa? Existe? Existe. Não fui convidado, é a causa. Então eu tenho causa e consequência, a conjunção está na causa. Eu tenho oração subordinada, adverbial, causal. E aqui oração principal. Eu tenho causa e efeito e a conjunção reside onde? Na causa. Então, olha aqui para o gato. Tecnicamente, quando houver relação de causa e consequência e a conjunção, ou seja, o síndeto, residir na causa, nós teremos tecnicamente uma oração causal. Oração subordinada adverbial causal. Tecnicamente, eu não posso chamar essa oração de coordenada sindética explicativa. Beleza? Mas eu quero dizer algo.
tirado de Otton Garcia, né? O saudoso Otton. Eu sempre digo isso aqui para os meus alunos. No eixo argumentativo, toda causa é uma explicação. No eixo argumentativo, toda causa é uma explicação. Professor, sua aula é muito complicada. Não, não é não. Porque nós estamos trabalhando uma gramática para o CESP. E a gramática para o CESP é uma gramática mais reflexiva, eu já falei para vocês. Então não dá para você ficar só com regrinhas, não. Você tem que entender. Quando eu dou a causa de algo, eu estou explicando. Vamos aqui para o quadro? Quando eu falo assim, olha, vamos lá. Não fui à festa porque não me convidaram. Para mim, professor, você está explicando por que você não foi à festa. É verdade. Toda causa tem um cunho explicativo. Toda causa tem um viés explicativo. Bote isso na sua cabeça, tá bom? Toda causa tem um cunho explicativo. Então aqui, meus amores, vocês estão me entendendo? É uma oração causal? É. E toda causa tem um cunho explicativo. Então eu posso chamar essa oração, preste atenção, por favor, de subordinada adverbial causal? Sim. Não há problema algum nisso. Nenhum problema. Vocês estão me entendendo mesmo? Estão me entendendo de verdade? Então, ela é uma causal, mas toda causa tem um cunho explicativo. Como é que o examinador vai cobrar isso? Tem um item aqui, olha esse, aplicação, MME 2013. Tudo que é difícil é mais difícil, não acontece sempre, eu já falei isso para vocês. Então é uma questão mais antiga, mas pode voltar a cair. E eu já vi até em 2016, mas eu não achei essa de 2016. Olha só. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos ler comigo. Dada a argumentação desenvolvida no segundo parágrafo do texto, a oração introduzida pela conjunção porque pode denotar tanto causa quanto explicação. Olha que ele está falando a argumentação desenvolvida. Ele não está cobrando nomezinho de oração. Pode denotar tanto causa quanto explicação. Esse item é verdadeiro. Mas só vai ser verdadeiro se o porquê introduzir uma causa. Vamos ler comigo? Ser favorecido por recursos naturais que se transformam em fontes de produção de energia é estratégico para qualquer país, entre outros fatores, porque reduz. Tem uma razão de ser estratégica? Sim, a redução que ele promove. Então, tecnicamente, é oração causal, mas toda causa tem um cunho explicativo no eixo argumentativo. Então, esse item está certo. Agora, meus amores, olha para mim. Um candidato que vai fazer esse item com visãozinha gramatiqueira, ficar diferenciando oração coordenada sindética explicativa de adverbial causal, a diferença gramatiqueira, ele errará esta questão. Ele errará. Como é que fala assim? Como é que uma coisa pode ser uma coisa e a outra? Pode, no eixo argumentativo. Toda causa tem um cunho explicativo. Não se esqueça disso. Tá bom? Que isso aqui é pra gente da elite. Gente fera. Beleza? Legal? Vamos continuar, meus amores. Professor, mas eu queria saber por que essa oração é adverbial. Deixa eu só te mostrar um negócio. Quando eu falo assim, só para você compreender melhor isso aqui. Morreu de fome. Vamos trabalhar com período simples? Esse de fome se refere ao verbo morrer. Né? Isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Esse verbo intransitivo. Então, a causa é uma circunstância, olha para mim, adverbial. Existe adjunto adverbial de causa? Sim. Existe oração adverbial causal. Se eu escrevo aqui, ó, morreu porque estava com fome. Estava com fome, causa, consequência, morreu. Tá na causa? Tá. É uma oração causal, né? Eu quero que vocês entendam isso, beleza? Quero que fique bem claro, bem claro. Agora, quando eu digo assim, estude porque você precisa.
verbo. Que verbo? Galera, aí nesta agora, existe relação de causa e efeito? Diga-me, por favor. Nós temos agora a relação de causa e efeito? Eu falo assim, você precisa, é a causa, a consequência, estude. Estude, a consequência é você precisa? Não tem. Então olha aqui pro gatinho. Quando não houver relação de causa e consequência, aí com o porquê, nós teremos oração. Anote aí. Vamos anotar, meu bebê. Coordenada sindética. Ah, professor, isso é bom demais, meu bebê. Explicativa. Tecnicamente, a diferença é essa, né? Explicativa. Vamos lá fechar aqui essa partezinha básica. Olha aqui para mim. A causal tem causa e consequência, se há com a conjunção na causa. A explicativa. Existe causa e consequência? Não. Não existe a relação de causa e consequência. Ou seja, não existe a relação de causa e efeito. Nós não temos essa relação. Estão me entendendo? Mas quando você vira um porquê, pode introduzir uma causa ou uma explicação. A diferença técnica é essa. Beleza? Aí agora você me pergunta, mas como é que vai ser cobrado essas coisinhas em provas? Vou te mostrar algo. Se o examinador falasse, na linha 1, ao se substituir o porquê por porquanto, a correção e o sentido serão preservados. Eu posso substituir esse porquê por porquanto? Eu posso falar, não fui à festa do seu aniversário porquanto não me convidaram? Quem for perceber-se pelo ouvidinho vai errar. Mas sabia que eu posso usar porquanto aqui no lugar desse porquê? Sabia que eu posso usar o porquanto aqui também no lugar desse cabra aqui? Estude porquanto você precisa. Entendeu, macho? Ó, posso. Então, professor, mas eu queria entender, assim, vamos ver por quê. Vamos lá naquela listinha de conjunções que ficaram bem distantes? Ó, causais. Eu quero que você marque nas causais. O pois no início da oração pode ser causal também. O que também pode ser. Ou porquanto. Olha o porquanto aqui. Agora, olha as explicativas, galera. Olha o jeito que isso é bom. O pois anteposto ao verbo, iniciando a oração. O porquanto e o que. Eu quero que você entenda que todas as conjunções explicativas estão nas causais. Todas essas que eu marquei estão aqui dentro das causais. Então, quando você vira um porquê no início da oração, ele pode ser causal ou explicativo. Vira um pois, pode ser causal. Um porquanto. Então é isso aí. Não confunda o porquanto com o quanto que eu falei há pouco. Nas concessivas, com quanto é valor de embora, por quanto, valor de porquê. Nós vamos fazer muitas questões de concurso para fechar esse conteúdo, muitas, tem que ter exercício. Legal? Vamos pegar várias questões do CESP, acho que são 10 itens para a gente fechar isso aí. Legal? Então, meus amores, gente, professor, mas isso é bom demais, cara. Deixa eu voltar aqui rapidinho, já estou voltando. Então, ó, eu poderia dizer aqui, estude porque você precisa, estude pois você precisa. Poderia usar o pois aqui também, ó, no lugar do porquê lá em cima, não é? Pois você não fui à festa do seu aniversário, pois não me convidaram. Posso ou não posso? Posso. É isso aí. Outra coisa que eu posso fazer, olha que lindo. Não fui à festa do seu aniversário. Não me convidaram.
Gente, o que eu fiz em relação a essa aqui? Em relação a essa, ó. Olha para mim. Aqui tem um porquê. Vamos lá, na outra. Aqui, opa, desculpa. Eu tirei o porquê e coloquei 2 pontos. Deixe-me dizer algo. Nas orações causais e nas explicativas, sabia que eu posso fazer isso? Já caiu no CESP, Câmara. Eu posso omitir a conjunção com a vantagem, posso pregar 2 pontos com a vantagem estilística de omitir a conjunção. Mesmo daquela, ó, não fui à festa do seu aniversário. 2 pontos, não me convidaram. Isso continua sendo uma oração subordinada, adverbial causal. Só que ela vai ser justa posta, não tem conjunção. Só por isso, não tem conjunção. Não é reduzida porque o verbo não está no infinitivo, né? Mas o mais importante é que eu posso fazer isso. Você entender que eu posso. Não fui à festa universal, não me convidaram. Vocês vão ficar muito bons em pontuação, tá? Isso aqui eu estou te dando só um detalhe. Posso fazer também nas explicativas. Estude, porque você precisa, não seria? Eu posso falar estude, tirar o porquê e colocar 2 pontos, você precisa. Vai continuar sendo oração coordenada, explicativa, só que ela é justaposta também. É explicativa, só que é justaposta, né? Não tem aquele negócio nos elevadores, aquela plaquinha, né? Aquele negócio. Aquela placa, aquele aviso, sorria, porque você está sendo filmado. Eu posso falar sorria, 2 pontos, você está sendo filmado. Eu acho o sinal de 2 pontos, eu acho lindo em determinados casos. Quem sabe utilizar, né? E você vai aprender a utilizar aqui em vários casos. Eu quero te ensinar que você detone aí na hora de escrever. Beleza? Então, nas causais, nas explicativas, eu posso dar 2 pontos? Posso. Com a vantagem estilística de omitir a conjunção. Né? Beleza? Legal? Então, olha aqui para mim, para essa aula não ficar muito extensa. Aí na próxima a gente continua aí a trabalhar isso. Legal, galera? Beleza mesmo? Então, na próxima aula continuaremos. Abraço forte.